Shalom Haverim, Shalom Haverut. Vamos falar hoje um pouco sobre dízimo. Maaser em hebraico quer dizer a 10ª parte, né? Uma parte de 10. Temos visto aí na internet muitas pessoas falando contra e a favor do dízimo. O dízimo dado nas igrejas, né? O dízimo dado aos pastores. E nós sabemos que pela Torá, o dízimo de Moisés, que é um tipo de dízimo, ele foi estipulado, ele foi instituído para a casa de Levi, para os levitas, para o serviço sacerdotal. Nesse serviço sacerdotal, o dízimo ele cumpria 4 funções básicas, né? Era o dízimo dos dízimos, que era entregue para o sumo sacerdote, o dízimo do levita, o dízimo para os necessitados, o viúvo, o órfão e o estrangeiro. Uma parte do dízimo tinha que ser consumido pelo próprio dizimista, né, por aquela pessoa que entregava aqueles 10%. Pois bem, como muitas pessoas falam contra o dízimo, uma coisa tem que ser deixada muito clara. Vários povos, não só o povo hebreu, utilizaram-se de dízimo religioso. Outros era apenas algum tipo de imposto. O cristianismo, que é uma religião que vem muito da cultura romana, que nós sabemos que muitos dos dogmas, muitas das doutrinas, muitas das práticas cristãs não são práticas bíblicas, né? São práticas romanas. Então, a gente não estranha que o cristianismo se utilize do dízimo, mesmo que ele use a Bíblia, né? Ele usa os textos da Torá, do Tanar e do chamado Novo Testamento para poder aplicar o dízimo, né? Por mais que eles façam isso, ainda assim já fazia parte da cultura de vários povos a cobrança de dízimo. Então até aí eu não vejo nenhum problema neles cobrarem o dízimo para o funcionamento religioso. O outro aspecto que eu quero levantar é que muitas dessas pessoas que falam mal do dízimo, que falam contra esse dízimo que as igrejas colhem de seus membros, são pessoas que vieram da própria igreja. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que a Bíblia ela foi muito divulgada pelos protestantes, pelos evangélicos. Se o mundo hoje tem tanta divulgação bíblica, é justamente, né, pelas igrejas, pelas missões de evangelismo, é que a Bíblia ela foi disseminada, ela foi espalhada pelo mundo, né? O judaísmo ele não teve esse trabalho de divulgação das Escrituras, mesmo porque foi muito perseguido, vivia muito escondido, então não tinha muitas oportunidades de espalhar, e também não era assim o foco central do judaísmo, o proselitismo, apesar do judaísmo ser uma religião proselitista, mas eles não tinham tanta força de divulgação como foi o caso dos evangélicos. Então muitas pessoas que hoje falam mal do dízimo, se elas conhecem a Bíblia, elas conhecem a Bíblia por causa do dízimo que pessoas contribuíram para grupos religiosos cristãos, e esses grupos religiosos eles investiram na produção de Bíblias, e essas Bíblias se esparramaram pelo mundo. Então, se essas pessoas têm algum conhecimento bíblico, se elas conheceram a Bíblia de alguma maneira, mesmo que hoje eles não fazem mais parte do cristianismo, eles devem a sua fé, o seu conhecimento bíblico, ao dízimo que os cristãos cobram. Então nós temos que tomar bastante cuidado na crítica, né? Eu não estou aqui falando que o dízimo está correto, que o dízimo que os cristãos entregam nas suas igrejas, esses são os dízimos bíblicos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a crítica, que a negatividade em cima disso, ela tem que ser um pouco mais racional, ela tem que pegar todos os parâmetros, né, e de como isso funcionou. E um aspecto que é muito importante, que eu quero deixar para você pensar um pouco sobre isso. Será que não foi o próprio Eterno que planejou dessa maneira
Porque nós vemos na própria Torá, nós vemos nos profetas, que tanta coisa ruim e negativa aconteceu para que coisas boas elas viessem a acontecer no final. Eu acredito que o final da pregação do Evangelho, em cima da cobrança do dízimo, e nós sabemos que tem muitos lobos que ficaram muito ricos com o dízimo, e eles não aplicam esse dízimo no evangelismo, mas eles aplicam em suas próprias fortunas, em suas próprias riquezas. Eu sou totalmente contra isso, mas ainda assim, o dízimo cobrado pela igreja cristã, querendo ou não, positivamente ou negativamente, ele contribuiu para a divulgação da Bíblia, para a divulgação do povo hebreu, para o conhecimento das Escrituras. E muitos desses homens que hoje falam contra o dízimo, eles são frutos de dízimos de pessoas que investiram na igreja. Então nós temos que ter um pouco de responsabilidade, nós temos que ter um pouco de sabedoria e de ponderação para a gente poder fazer as nossas críticas. Shalom, shalom.